Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo nós vamos continuar nosso curso sobre isogenias. O assunto desta aula são as estruturas algébricas, um assunto muito importante. Mas antes, vamos fazer uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos esta hierarquia de conceitos. A partir dos conjuntos, nós definimos as tuplas. A partir das tuplas, nós definimos produto cartesiano. A partir deste, nós definimos mapeamento. A partir desse, nós definimos as relações. A partir delas, nós definimos as funções. E a partir das funções, nós definimos as operações. Também na última aula, nós definimos 20 coisas, colocando 20 novos nomes para o nosso vocabulário. E na aula de hoje, continuando a nossa metáfora sobre mergulho, o nível da água atingirá a cintura. Vejamos então as estruturas algébricas. Estruturas algébricas é um dos conceitos mais importantes da matemática. Surgiu dentro da álgebra, mas as outras partes da matemática começaram a adotar essa estratégia e criaram também estruturas geométricas, estruturas topológicas, estruturas analíticas. Hoje em dia é possível encontrar vários tipos de estruturas. Denominamos de estrutura algébrica uma construção abstrata composta de um ou mais conjuntos e uma ou mais operações. Então nós temos aqui essa figura mostrando um exemplo bem simples de estrutura, a estrutura mais simples que é possível montar. Um conjunto e uma operação. Estruturas desta forma serão denominadas de estruturas grupais. Um segundo tipo de estrutura que é possível montar é de um conjunto e duas operações. Estruturas dessa forma serão denominadas de estruturas anelares. A partir do conceito de estrutura algébrica, podemos criar espécies e subespécies de entes matemáticos, compondo assim uma verdadeira fauna algébrica. Representaremos uma estrutura algébrica através de tuplas. As estruturas grupais serão representadas através de uma tupla de aridade 2. As estruturas anelares serão representadas através de uma tupla de aridade 3. Não considerarei o conjunto como sinônimo de estrutura, pois, na minha opinião, isso confunde a mente do iniciante. O que eu quero dizer com isso? É comum encontrar em livros a seguinte prática. Você tem uma estrutura grupal, por exemplo, e onde eu chamo a estrutura grupal de G e o conjunto será o S. Mas aí eles decidem chamar tanto a estrutura quanto o conjunto com a mesma letra G. Daí, para considerar essas estruturas e conjuntos como sinônimos, é um pulo e aí fica somente o G do conjunto. Então, toda essa estrutura passa a ser representada apenas pela letra G. Isso é comum, como eu falei, mas é uma decisão minha, eu não vou fazer isso. Eu vou sempre diferenciar o que é estrutura e o que é conjunto. Então é possível encontrar nos livros duas formas de falar. O conjunto G forma um grupo, o conjunto G é um grupo. Com essa minha decisão, então eu vou tirar essa segunda frase e eu não vou falar coisas desse tipo. Eu vou dizer sempre que o conjunto G forma um grupo. Vamos ver então estruturas grupais. Uma estrutura algébrica grupal deve ter um conjunto que eu representarei pela letra S e uma operação interna que eu representarei com uma estrelinha. Apresentaremos agora uma série de requisitos para as estruturas algébricas grupais. Nós seguiremos a seguinte metodologia. Cada requisito vai gerar uma definição nova. Primeiro requisito, o fechamento. O que esse requisito exige? Que se eu tomar dois elementos quaisquer, A e B, de S, toda vez que eu operar A com B, produzirei um terceiro elemento que também estará em S. Então, seguindo a nossa metodologia, esse requisito vai gerar essa definição. Uma estrutura algébrica que satisfaz o requisito R1 será denominada de magma. É uma palavrinha que eu acho um pouco estranha, realmente, não sei por que decidiram por esse nome, mas é isso aí, magma. É a estrutura algébrica grupal mais simples que tem. Então eu vou dar um exemplo. Se eu monto uma estrutura onde no lugar do conjunto eu ponho os naturais,
e no lugar da operação eu ponho a subtração. Então, existem alguns valores que eu posso colocar aqui na entrada da operação, por exemplo, 1 e 2. Se eu fizer 1 menos 2, dará menos 1. Ora, o menos 1 não pertence ao conjunto dos naturais, então eu não posso, vou mostrar aqui com o mouse, a saída menos 1 não pode retornar para o conjunto dos naturais, então ela deve ser expelida. Ou seja, nesse caso, a operação é aberta, vamos dizer assim. O requisito do fechamento exige que essa operação seja fechada. O que isso quer dizer? Que quaisquer entradas produzirá uma saída. Portanto, essa estrutura que eu montei, dos naturais com a subtração, não é o magma. No entanto, a brincadeira de pedra, papel, tesoura, ela é um magma. Ou seja, sempre vai produzir uma saída que pertence ao conjunto. Ou seja, olha que interessante, do ponto de vista algébrico, a brincadeira pedra, papel, tesoura é mais interessante que uma estrutura dos naturais com a subtração. Apesar de essa estrutura naturais, mas a subtração ter a aparência de uma estrutura grupal, ela não o é, porque, motivo muito simples, a subtração não é de fato uma operação entre os números naturais, como nós definimos lá na nossa aula anterior. Na aula anterior, nós definimos operação como uma função. E sendo função, tem que atender dois requisitos. Um deles é que o domínio tem que ser igual ao domínio de definição. Então, nesse caso das naturais com a subtração, o domínio não é igual ao domínio de definição. E o exemplo disso é o par ordenado 1, 2. Se eu colocar na entrada 1, 2, o resultado da subtração será menos 1. E menos 1 não faz parte do conjunto, ou seja, o domínio de definição não é exatamente igual ao domínio. Portanto, a propriedade do fechamento, ela serve para quê? Para obrigar o acoplamento de uma função à estrutura algébrica. Naquela máquina que faz as operações na nossa estrutura, deve ter necessariamente uma função. Segundo requisito que nós vamos ver, associatividade. O que ele quer dizer? Quando nós tomamos três elementos quaisquer A, B e C de S, nós podemos operar A com B inicialmente e depois com C, ou então fazer primeiro B operar com C e a saída operar com A. Isso vai ficar mais claro com essas figuras. Eu tenho as entradas A, B e C, então eu opero primeiro o A com B, a saída eu vou operar com C, ou então vou fazer o quê? Começar a operar com B e C e a saída disso vai ser operada com A. Se produzir sempre o mesmo resultado, então nós temos requisitos da associatividade. E aí, seguindo a nossa metodologia, esse requisito vai gerar uma definição. E qual é? Semigrupo. O magma que satisfaz o requisito R2 será denominado de semigrupo. Existem diversas operações que são associativas, então é mais fácil dar contra-exemplos de operações que não são associativas. A média aritmética, ela não é associativa, a média geométrica, o produto vetorial e a brincadeira pedra, papel, tesoura. Agora, em algumas operações, existe um elemento que eu vou representar pela letra E minúscula, um elemento E de S, tal que para todo A que estiver em S, nós podemos fazer o seguinte: A operado com E ou E operado com A produzirá simplesmente o A. Tal elemento será denominado de elemento neutro. Portanto, nós temos um terceiro requisito: a existência do elemento neutro. Então, o requisito exige que a operação da estrutura algébrica possua um elemento neutro. Com isso, nós podemos gerar a nossa próxima definição. Um semigrupo que satisfaz o requisito R3 será denominado de monoide. Podemos representar um monoide da seguinte forma, agora através de uma tupla de aridade 3, contendo o conjunto, a operação e o elemento neutro. Uma figurinha para representar um monoide. Então, eu tenho um elemento neutro aqui na máquina, na entrada da máquina.
Toda vez que esse elemento neutro estiver aqui, qualquer elemento que vier para essa posição vai sair o próprio elemento, voltando para o conjunto. Um exemplo muito tradicional, muito fácil, é o conjunto das strings com a operação concatenação. Essa operação possui um elemento neutro, que é a string vazia. Qualquer string de caracteres concatenada com a string vazia vai produzir o que? A própria string não nula, não vazia. Outro exemplo, dado um conjunto A. E aí eu formo o quê? O conjunto das partes de A, ou seja, o conjunto formado por subconjunto de A. Conjunto de conjuntos. E a operação entre eles será interseção. Nesse caso, o elemento neutro será o próprio conjunto A. Próximo requisito, invertibilidade ou inversibilidade, tanto faz, com T ou com S. Para cada elemento que eu escolher de S, se for possível encontrar um outro elemento, tal que a operação entre eles resulte no elemento neutro, então, significa que esse elemento A que eu tomei, ele é invertível. E agora eu posso definir um conceito novo. Dado o elemento qualquer A de S, o elemento B em S tal que A operado com B ou B operado com A vai produzir o elemento neutro, será denominado de inverso de A. Representaremos o inverso de um elemento A por A a menos 1. Ok? Isso aqui é no contexto de grupos. Por favor, isso aqui é uma generalização de conceitos. Então, o A a menos 1 está representando o elemento inverso. Não necessariamente, isso aqui é uma multiplicação. Então, por exemplo, se a operação da máquina for adição, em vez de menos A, eu vou colocar A a menos 1. Seguindo a nossa metodologia, o requisito vai gerar uma definição. Então, um monoide que satisfaz o requisito R4 será denominado de grupo. Alguns exemplos. Se eu montar a estrutura dos inteiros e a operação mais e o elemento neutro 0, isso é um grupo. Mas se eu montar uma estrutura contendo como conjunto os inteiros e a operação, a multiplicação, tendo como elemento neutro o 1, isso é um monóide, mas não é um grupo, porque os inteiros não possuem inversos na multiplicação. E um terceiro exemplo que eu vou dar é de um grupo formado por os números racionais não nulos e a operação multiplicação. Então, isso aqui, sim, é um grupo. Quinto requisito, comutatividade. Esse requisito exige que quaisquer elementos que nós tomarmos de S, nós podemos operar A operado com B ou B operado com A, ou seja, não podemos comutar a entrada lá da máquina de operações e vai produzir o mesmo resultado. Então, seguindo a nossa metodologia, esse requisito vai gerar esta definição. Um grupo que satisfaz o requisito R5 será denominado de grupo abeliano. Então, os inteiros com adição formam um grupo abeliano. E os racionais não nulos com a multiplicação também formam um grupo abeliano. Mas as matrizes quadradas invertíveis, elas não formam um grupo abeliano, porque a multiplicação matricial não é comutativa. O cubo de Rubik, ou o cubo mágico, como é normalmente conhecido, ele é um grupo, mas não é um grupo abeliano. E aí um ponto muito interessante, esta hierarquia de requisitos que foi apresentada aqui nesta aula não é aleatória. Ela foi o resultado de trabalho árduo feito por matemáticos no final do século XIX. A sequência correta é esta. O requisito R1, depois o requisito R2, depois o requisito R3, depois o requisito R4 e depois o requisito R5. Se a sua estrutura que você montar parar em algum ponto dessa sequência, então é aí que ela será denominada. O exemplo do que eu quero dizer. A brincadeira pedra, papel, tesoura, ela para simplesmente no R1. Ela não obedece aos requisitos R2, nem R3, nem R4, mas obedece o R5. Mas só o fato de obedecer o requisito R5 não pode pular, tem que parar exatamente onde ela está na sequência. Então ela parou no R1. Então só posso dizer que ela é o magma computativo.
Nesse caso, dos inteiros com a multiplicação, eu vou até onde? Até o R3. Então, eu paro aí. Tem o elemento neutro da operação, mas ele não obedece o R4. Então, eu tenho que dizer simplesmente que essa estrutura dos inteiros com a multiplicação é um monoide comutativo, porque atendeu até o requisito R3. E se eu pego os reais com a operação média aritmética, só atende no máximo até o R1, então é um magma comutativo, porque vai atender o R5. Terminamos essa parte, vamos agora para estruturas anelares. Uma estrutura anelar, como nós já vimos, é um conjunto e duas operações. A definição formal da estrutura anelar é um conjunto S com duas operações internas, que eu vou utilizar esses símbolos aí, que eu vou chamar de O+ e O dot. Uma estrutura algébrica anelar será denominada de anel se atender três requisitos. Primeiro requisito, a subestrutura S com a operação O+ é um grupo abeliano. Segundo requisito, a subestrutura algébrica S com O dot é um monoide. E terceiro, atende à distributividade. Esse terceiro requisito é de uma propriedade que nós ainda não vimos, que é a distributividade. O que é que ele diz? Se nós tomarmos três elementos quaisquer de S, nós podemos fazer essas contas aqui que eu vou até destacar em vermelho. Eu posso aplicar o A vindo pela esquerda, como aqui em cima, ou o A vindo pela direita, como aí embaixo. E o A será distribuído para cada termo da operação O+. Um exemplo paradigmático de anel são os inteiros com as operações adição e subtração. Esse é o queridinho da álgebra. É o nosso paradigma de anel. E é tão importante que o matemático Leopold Kronecker disse: Deus criou os inteiros, todo o resto é trabalho do homem. Vejamos agora algumas observações. Observação 1. É possível encontrar em alguns livros que o requisito 2 pode ser substituído por esse aqui, que a subestrutura S com o O dot é um semigrupo, em vez de essa que eu coloquei lá como um monoide. Então, existe esse dilema. Qual dos dois é a correta? Que diferença faz? Bom, se eu aceitar a versão que essa subestrutura é um semigrupo, então os números pares, como consequência, formarão um anel. Mas, se eu disser que a subestrutura deve ser um monoide, então os números pares não formarão um anel. Esse dilema perdurou no século XX, porque a grande algebrista Emineta, ela gostava dessa definição de cima, que a subestrutura fosse um semigrupo, para incluir os números pares como um anel. Mas, nas últimas décadas, está havendo um consenso de que é melhor colocar o elemento neutro como requisito. E aí, eu vou seguir a tendência mais moderna e vou exigir que a subestrutura seja um monoide. E observação 2. A operação O+ será denominada de adição e a operação O dot será denominada de multiplicação. Veja que eu escrevi adição e multiplicação dessa forma porque eu quero diferenciar a adição e multiplicação tradicional da adição e multiplicação generalizada pela definição de anel. E os elementos neutros do anel serão denominados e representados da seguinte forma. O neutro aditivo será representado por esse 0, no estilo de blackboard bold, ou negrito de quadro negro. E o neutro multiplicativo será representado com esse 1 no estilo blackboard bold. E por que isso? Que é para poder generalizar o 0 e o 1 para todos os anéis. Representaremos um anel da seguinte forma, com uma tupla de aridade 5, onde vou começar com S, depois as operações e depois seus respectivos elementos neutros. Observação 4 agora. Os elementos de um anel possuem então dois inversos denominados de
inverso aditivo, e aí no caso todos os elementos do anel terão seus inversos aditivos, mas só alguns terão o inverso multiplicativo. Com isso, vamos para a observação 5, o inverso aditivo pode ser denominado de oposto, e o inverso multiplicativo pode ser denominado de recíproco. O oposto de A será representado da seguinte forma, menos A, e o recíproco de A será representado da seguinte forma, A menos 1. E daí, nós temos agora a definição de elemento invertível. Dado um anel, denominamos de elemento invertível os elementos que possuam recíproco. Bom, como oposto todo mundo terá, então só é importante destacar os elementos que têm um recíproco. Por isso que então essa definição para elemento invertível. E todos os elementos invertíveis de S podem ser colocados no subconjunto representado por essa simbologia, o S com asterisco. Isso é muito comum. Então fica aqui registrado. S asterisco significa os elementos invertíveis, ou elementos que possuam recíprocos. E um exemplo tradicional, nosso queridíssimo anel dos inteiros, nós só temos dois elementos invertíveis, o menos 1 e o 1. Veja bem, o menos 1 ele possui um oposto, que é o 1, e um recíproco, que é o menos 1. E o elemento 1 ele possui um oposto, que é o menos 1, e um recíproco, que é o próprio 1. E agora nós podemos generalizar a seguinte pergunta. Por que não temos divisão por zero? Vamos generalizar isso para todos os anéis. E aí a pergunta generalizada fica assim. Por que o neutro aditivo de um anel não tem recíproco? Agora é fácil responder. Responderemos por redução ao absurdo. Suponhamos que exista o recíproco do zero. Então eu posso fazer zero operado com esse x, que eu não sei qual é esse número. Mas se isso for verdade, então eu posso fazer isso também. Eu posso substituir o zero por 0 mais 0. E aí, aplicando a distributividade pela direita, então eu chego a esse resultado. Mas 0 vezes x é o 1, lá de cima. Então eu posso substituir cada um desses 0 vezes x por 1. Então vai ficar 1 mais 1 é igual a 1. Aplico o oposto nos dois membros. E aí eu encontro 1 mais 0 é igual a 0. Ora, mais 1 mais 0 é 1. Então 1 igual a 0. Cheguei num absurdo. Então se eu considerar que existe um recíproco para o 0, chegarei a um absurdo em que 1 é igual a 0. Então, pelo princípio da explosão da lógica, tudo se destrói. Em um anel qualquer, o neutro aditivo também é chamado de elemento zero. Dada uma operação de uma estrutura algébrica qualquer, um elemento absorvente ou elemento aniquilador é aquele que, operado com outro elemento, produz como saída ele mesmo. Então, um exemplo disso, nós temos aqui os números que... Esse exemplo poderia ser para números naturais, inteiros, reais, racionais, complexos, tanto faz. Se eu tenho a multiplicação como operação, e aqui eu coloquei asterisco porque eu estou me referindo à multiplicação como nós conhecemos, não à multiplicação do anel, o elemento aniquilador será o zero. Qualquer número multiplicado por zero será zero. Outro exemplo, no conjunto dos inteiros, a operação máximo divisor comum. E o elemento aniquilador será 1. Então, toda vez que eu fizer o MDC e o 1 for uma das entradas, já sei que a saída será 1. E um terceiro exemplo, eu tenho um conjunto formado por vários conjuntos. E eu tenho a operação interseção. Então, o elemento aniquilador será o conjunto vazio. Porque qualquer interseção com o vazio será vazio. E agora eu posso estabelecer até um teorema. Em um anel qualquer, o neutro aditivo é um elemento aniquilador na multiplicação. Veja que esse contexto todo é só de anéis. Então, cada termo deste está destacado, porque são generalizações que faremos para todos os anéis. Então, eu começo como? 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu posso multiplicar os dois membros por S. Faço a distributividade. E um dos termos
do lado esquerdo, passo para o outro lado, trocando sinal, né, como se diz na linguagem lá do ensino fundamental. E aí eu chego que S vezes 0 é igual a 0. E aí pronto, é a prova de que qualquer número multiplicado pelo zero produzirá o zero em qualquer anel. E aí vamos lá, nossa próxima definição. Em um anel qualquer, todo elemento diferente do neutro aditivo é chamado de não nulo. Então nós temos ou elemento neutro aditivo ou elemento não nulo. Se em um anel qualquer a multiplicação de dois elementos não nulos produziu o neutro aditivo, então tais elementos são denominados de divisores de zero. Olha só, eu pego um anel e eu pego dois elementos que são diferentes do neutro aditivo. Se eu multiplicar esses dois elementos e produzir o zero, produzir o neutro aditivo, então eles serão denominados, esses elementos não nulos serão denominados de divisores de zero. Se a multiplicação for comutativa, ou em outras palavras, a subestrutura formada com um conjunto e a operação multiplicação for um monóide comutativo, então o anel será denominado de anel comutativo. E aí um anel comutativo que não possua divisores de zero é denominado de domínio integral. Guarde bem essa definição, que ela será bem importante. Você tem um anel comutativo e você garante que não há ali divisores de zero, então você tem um domínio integral. E agora, existe uma definição aqui oficial, está aqui escrito embaixo, definição oficial de corpo. Se em um anel comutativo todos os elementos possuírem recíprocos, menos o neutro aditivo, ou seja, menos o zero, então o anel comutativo será denominado de corpo. Mas eu prefiro essa outra definição, que eu coloquei aqui embaixo, minha definição. Vai ser simplesmente mudando o quê? Mudar anel comutativo para domínio integral. Se em um domínio integral todos os elementos possuírem recíproco, então o domínio integral será denominado de corpo. Por que eu faço isso? Porque existe um teorema fácil de provar que todo corpo é um domínio integral, mas nem todo domínio integral é um corpo. Então nós temos uma hierarquia de conceitos. Todo anel comutativo é um anel, todo domínio integral é um anel comutativo e todo corpo é um domínio integral. Então não é necessário definir corpo a partir de anel comutativo. Basta definir a partir de domínio integral. Um corpo, então, será representado da seguinte forma. Então, através da letra K, a palavra corpo vem do alemão, Körper. No inglês, como eu acho que eles devem achar feio a palavra body, para representar essa estrutura algébrica, então eles mudaram para field. Então, corpo para nós, corpo para os alemães e campo, ou field, para os ingleses. Fatos interessantes sobre os corpos. Primeiro, todo elemento não nulo é invertível. Muito fácil, é o que está escrito aqui. E segundo, estão embutidos em todos os corpos duas subestruturas, dois grupos abelianos. O conjunto S com a operação O+, e o conjunto dos invertíveis com a operação O'. Essas duas subestruturas são grupos abelianos. Os corpos são as estruturas algébricas que nos dão mais recursos para trabalhar. Por isso que eles são tão importantes. Por hoje chega. Revisando, nós montamos essa hierarquia de estruturas grupais. Um magma gera um semigrupo, o semigrupo gera um monóide, o monóide gera um grupo e um grupo gera um grupo abeliano. E uma hierarquia de estruturas anelares. Um anel vai gerar um anel comutativo, o anel comutativo vai gerar um domínio integral e o domínio integral vai gerar um corpo. Nós também vimos 28 novos nomes para o nosso vocabulário. E na próxima aula, o nível da água atingirá o pescoço. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.